imagine viver com uma mente tão firme que nada consegue tirá-lo do seu caminho, onde você não age por impulso e nem se deixa afundar pelas emoções. Uma vida em que suas respostas vêm da calma, não da raiva. Uma vida que você tem clareza para tomar decisões. Isso é totalmente possível. Os estoicos foram os primeiros a entender o poder das emoções e a treinar o autocontrole, não para se tornarem frios, mas para ter domínio sobre o que sentem, pensam e fazem. Nesse vídeo, você vai aprender a fazer o mesmo. Separei 9 lições simples, diretas e práticas que te ajudarão a treinar sua capacidade de resposta diante da vida. Elas não exigem nada além de prática, e o primeiro passo é deixar nos comentários: hoje treino minha mente para viver meu melhor. Só antes de começarmos, te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa desenvolver esse autocontrole. Agora, vamos direto para a primeira lição. Lição 1. Saia da preguiça mental. A preguiça mental é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ela não chega com alarme, não causa dor imediata, nem destruição aparente. Ela se disfarça de descanso merecido, de entretenimento inocente, de só mais um vídeo antes de dormir. É como um sofá macio que te prende. Quanto mais tempo você passa ali, mais difícil se torna levantar. E assim, aos poucos, você deixa de pensar por conta própria, deixa de questionar o que consome e começa a repetir mecanicamente aquilo que o mundo empurra para você. Você acorda, pega o celular, desliza o dedo, assiste, consome, responde. Mas em que momento você realmente pensa? Quando foi a última vez que leu algo e parou para refletir de verdade? Quando foi a última vez que ouviu uma notícia e quis investigar por si mesmo? Hoje, muita gente vive como espectador da própria mente. Reage a tudo, mas não escolhe quase nada. Recebe opiniões, mas não constrói ideias. Espera por respostas prontas, mas não formula perguntas. Sabe o que é mais perigoso nisso? É que enquanto você se distrai, o mundo continua te moldando. Algoritmos decidem o que você vê, manchetes decidem o que você acredita, comentários aleatórios decidem o que você sente, e quando você entrega sua mente ao piloto automático, você entrega junto sua liberdade. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que usar bem a própria razão. E ainda hoje, quem não treina o pensamento se torna vulnerável, não porque seja fraco, mas porque deixou de exercitar a própria força. Pense em algo simples. Você assiste a um vídeo polêmico e já dispara um julgamento. Alguém comenta algo seco contigo e você já supõe rejeição. Recebe uma mensagem no trabalho sem emojis e já imagina que fez algo errado. Mas será que você pensou? Ou apenas reagiu? Será que refletiu? Ou apenas seguiu o fluxo da emoção automática? Sair da preguiça mental é um ato de coragem. É levantar do sofá interno da passividade. É abrir um livro quando tudo o que você queria era rolar o feed. É questionar uma ideia mesmo quando ela parece óbvia demais. É parar de apenas concordar e começar a construir a própria opinião. Isso não exige genialidade, exige humildade. A humildade de reconhecer que você pode não saber tudo, mas pode aprender qualquer coisa, desde que esteja desperto. Leia, reflita, escreva, comece a produzir, a criar, a decidir, porque quem só consome, esvazia, mas quem cria, se renova. E se você acha que pensar é um fardo, experimente o peso de viver uma vida que não foi escolhida por você. Você não precisa virar um filósofo, mas precisa deixar de ser manipulado. Precisa cultivar a lucidez, recuperar sua capacidade de julgamento, porque quando você pensa melhor, você vive melhor. Marco Aurélio disse: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida.
E hoje, a neurociência confirma. Seus pensamentos constroem os caminhos neurais do seu comportamento. Ou seja, se você muda a forma como pensa, muda também a forma como sente, decide e age. Por isso, antes de querer mudar o mundo, mude o jeito como você dialoga com ele. Troque o "isso é assim mesmo" por que isso é assim? Troque o "eu sou assim" por quem eu posso me tornar. Troque o "não entendi" por "vou pesquisar". Não viva no piloto automático, não aceite viver como um repetidor de ideias que você nunca questionou. Escolha ser autor. Comente aqui: hoje saio da preguiça mental. Comece a exercer o maior poder que você tem nas mãos. Escolher pensar e reagir com sabedoria, porque uma mente treinada é o início de uma vida com clareza, com presença e com direção. Lição 2. Treine sua mente. Pensa na última vez que você tentou voltar para a academia depois de um tempo parado. No começo, tudo dói, o corpo trava, o cansaço chega rápido e cada movimento parece um esforço enorme. Mas se você persiste, se continua aparecendo, o que era desconfortável vira força. Com a mente é exatamente igual. Se você não treina, ela enfraquece. Se você não comanda, ela assume o controle. E quando isso acontece, tudo desanda. Você começa o dia com foco, mas basta uma mensagem atravessada no celular e já perde a paz. Basta um comentário mal interpretado, uma lembrança ruim, e você já não consegue mais raciocinar com clareza. Sua mente, se deixada solta, se enche de ruído, se torna reativa e emocionalmente carregada. Vira uma máquina de criar cenários catastróficos, de repetir padrões antigos, de se sabotar sem nem perceber. E é por isso que treinar a mente é tão essencial. Não é sobre pensar positivo, mas sim aprender a perceber o que você está pensando e escolher o que vai manter. Porque todo pensamento que você repete se transforma em padrão. E esse padrão molda como você sente, decide e como vive. Se você todo dia se diz que não é bom o suficiente, começa a agir como alguém que não merece receber mais da vida. Se todo dia alimenta preocupação, comparação e culpa, seu cérebro aprende a ver perigo onde não tem. A reagir ao mundo como se ele estivesse contra você, mesmo quando não está. Mas se você escolhe conscientemente o foco, a postura e a resposta, então algo muda. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A escritora Brianna Wiest disse: "O momento em que você percebe que pode escolher o que pensa é o momento em que sua vida começa a mudar." Treinar a mente é exatamente isso. É escolher o que você vai alimentar, identificar os pensamentos destrutivos antes que virem decisões. É tratar a si mesmo com firmeza, mas também com respeito. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar presente. Precisa ser o tipo de pessoa que, mesmo num dia ruim, escolhe um pensamento melhor. Que observa a confusão, respira no meio dela e pensa: o que posso construir agora? Vai ser difícil? Com certeza vai. Mas é muito mais difícil viver refém de uma mente que você nunca treinou. Uma mente fraca desiste rápido, reage demais e se sabota em silêncio. Já uma mente forte, mesmo cansada, sabe esperar, sabe se refazer, sabe continuar. E se hoje for o dia em que você começa esse treino, escreva nos comentários: "Hoje eu começo a treinar minha mente." Porque essa decisão, simples em palavras, é gigante em impacto. É aqui que você vira a chave. Quando você entende que pode redirecionar o seu dia apenas escolhendo onde colocar sua atenção. Você não precisa controlar tudo, só precisa comandar o que pensa, antes que isso decida como você age. Lição 3. Domine suas emoções antes que elas dominem você. Imagine um carro em alta velocidade, descendo uma ladeira. O motorista está com os olhos fechados,
o volante solto e ninguém sabe quando ou onde ele vai bater. É exatamente isso que acontece quando você entrega o controle da sua vida para as suas emoções. Todo mundo sente raiva, tristeza, um certo grau de inveja e frustração. Mas quem não aprende a pilotar seus sentimentos acaba se acidentando nas próprias reações. Dominar suas emoções não é fingir que está tudo bem. Não é sufocar o que sente, nem se forçar a ser frio. É ter lucidez suficiente para perceber quando a raiva está no volante, quando a ansiedade está pisando no acelerador e quando o medo está tentando puxar o freio de mão. É pausar antes de explodir. É respirar antes de julgar. É escolher sua resposta em vez de repetir seus impulsos. Pensa num exemplo simples. Você chega do trabalho exausto e encontra a pia cheia. Sua mente grita, ninguém aqui colabora, e sua vontade é despejar sua frustração em quem estiver por perto. Mas e se você parar, respirar e pensar, será que eu estou sobrecarregado demais para lidar com isso agora? Será que vale a pena brigar por isso nesse momento? Qual maneira eu posso falar para ter mais resultados? Esse simples espaço entre o impulso e a ação pode evitar uma guerra e preservar a paz. Ou então, o chefe te responde de forma seca, a mente interpreta como ofensa, o ego quer revidar. Mas e se você olhar de novo e perguntar, será que é pessoal mesmo? Ou ele está pressionado por outras coisas? É esse tipo de lucidez que separa quem vive em turbulência de quem aprendeu a navegar. Como disse Naval Ravikant, investidor e pensador contemporâneo, a raiva é um veneno que você toma esperando que outra pessoa morra. Quem reage no calor da emoção está se envenenando por dentro, mesmo quando acha que está vencendo por fora. Epicteto já dizia, as emoções não são ordens, são sugestões. Você pode ouvir a raiva sem segui-la, pode sentir medo sem recuar, pode chorar sem se quebrar. Controlar-se é maturidade, não repressão. É escolher agir com firmeza sem perder a humanidade. É dizer, isso me afetou, mas não vai me destruir. Você pode ficar triste e mesmo assim cumprir seu dever. Pode estar magoado e ainda assim tratar o outro com dignidade. Pode sentir dor e mesmo assim manter a cabeça erguida. Porque o verdadeiro domínio emocional não é a ausência de emoção, mas a presença de consciência. E essa consciência só aparece quando você muda o seu padrão automático. Ao invés de reagir, você observa. Em vez de se fechar, você se pergunta, essa emoção está querendo me proteger, mas de quê? Essa pausa é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode treinar. É nela que nasce o autocontrole, a clareza e a verdadeira liberdade. Não é fácil. Vai ter dia que você vai falhar, que vai explodir, julgar, errar, falar sem pensar, mas isso não te torna fraco, te torna humano. O que te torna forte é voltar, todas as vezes, para o seu centro. A liberdade emocional começa quando você entende que sentir não é o problema. O problema é reagir sem consciência, agir sem pensar, viver como refém do que sente. Você não precisa dominar o mundo, só precisa aprender a dominar a si mesmo. Comente aqui, hoje eu me governo pela calma. Que essa frase seja um lembrete. O seu mundo interno é o único lugar onde você tem total poder. E quando você aprende a comandar esse mundo, o resto deixa de te comandar. Lição 4. Crie hábitos mentais de pessoas imparáveis. Pense num atleta que corre todos os dias antes do sol nascer. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas é nesse silêncio que ele constrói o que os outros vão chamar de talento. Assim também são as pessoas mentalmente fortes. O que torna alguém imparável não é um dom, uma genética privilegiada ou uma maré de sorte. É aquilo que ninguém vê. Os hábitos mentais cultivados todos os dias, nas pequenas escolhas, nos momentos em que seria mais fácil desistir. Essas pessoas não esperam sentir vontade, elas criam sistemas. Elas não vivem no ritmo do humor, vivem no ritmo da disciplina.
Você pode reconhecer uma pessoa imparável por aquilo que ela faz quando tudo parece desmoronar. Enquanto muitos se afundam na frustração, elas silenciam a queixa e se perguntam: o que eu posso construir com isso? Enquanto alguns abandonam o plano ao primeiro contratempo, elas respiram fundo, ajustam a rota e continuam. Não porque seja fácil, mas porque elas entenderam que consistência vale mais do que empolgação. E a diferença está nos detalhes invisíveis. Por exemplo, você acorda atrasado, está chovendo e seu corpo pede para ficar na cama. Uma pessoa comum diz: hoje não dá. Uma pessoa imparável diz: não é sobre o que eu quero agora, é sobre quem eu estou me tornando. Ou então, você comete um erro no trabalho, a mente quer sabotar, tá vendo? Você nunca acerta. Mas ela responde: esse erro me ensina, agora sei o que não repetir. Isso é treino mental, é musculação silenciosa da identidade. Como escreveu James Clear, autor de Hábitos Atômicos, cada ação é um voto para o tipo de pessoa que você quer se tornar. E os imparáveis votam todos os dias, mesmo nos dias ruins, em direção à sua melhor versão. Eles não precisam estar motivados para agir, porque já construíram sistemas que funcionam mesmo sem inspiração. Eles se tratam com firmeza, mas também com respeito. Não se afundam em autocrítica, corrigem o que precisa ser corrigido, sem perder de vista o seu valor. Eles falam consigo mesmos como líderes, não com pena nem com desculpas. Nos dias difíceis, enquanto muitos dizem, não estou conseguindo, eles dizem, eu vou fazer mesmo assim. Enquanto muitos dizem, não estou pronto, eles dizem, vou começar assim mesmo e me fortalecer no caminho. E atenção, isso não significa que não sofrem, eles sofrem sim. Mas a dor não os faz parar, os faz crescer. Eles transformam obstáculos em exercícios e cada desafio é mais uma repetição na academia da mente. Epicteto dizia, o que seria de Hércules sem seus desafios? Apenas um homem comum que nunca teria ganhado seu nome na história. Os bons marinheiros devem sua reputação às tempestades. E os imparáveis devem a sua capacidade de resposta com estrutura, intenção e foco. Quando você não espera por um ambiente ideal, você começa a criar esse ambiente ideal dentro de você. E é aí que você se diferencia. Muitos esperam que a disciplina venha bater na porta. Mas você pode começar a plantá-la agora mesmo que ela não apareça de um dia para o outro. Ela começa a se construir em silêncio, através das suas decisões mais simples, repetidas todos os dias. Comece a agir como alguém que não depende de sorte, e sim de direção. Comente aqui embaixo. Hoje eu treino minha mente como minha maior ferramenta de poder. É sua mente quem comanda a vida. E ninguém que governa o próprio pensamento é facilmente parado pelo que acontece fora. Lição 5. Mude suas crenças para melhorar sua vida. Imagine que você nasceu numa casa com janelas sujas. Você cresceu olhando o mundo através daquele vidro embaçado, achando que o problema era o lado de fora. Mas nunca questionou o que tinha distorcido sua visão por dentro. É assim que funcionam as crenças limitantes, ideias que foram plantadas em você antes mesmo que pudesse escolher. Você não é bom nisso. Você sempre estraga tudo. Você não tem o que é preciso. Talvez não tenham dito isso com essas palavras, mas os olhares, os silêncios, as comparações e até as suas próprias quedas foram montando essa imagem de quem você acreditava ser. O problema é que, com o tempo, essas frases viram identidade e você começa a viver como se fossem verdades absolutas. Não tenta mais, não se arrisca mais, não acredita mais, porque lá no fundo, uma voz ainda repete, você não consegue. Mas deixa eu te contar uma coisa. Crenças não são fatos, são histórias que você aceitou e que podem ser reescritas.
Pensa num exemplo simples. Você comete um erro no trabalho, em vez de ver como aprendizado, sua mente dispara. Tá vendo? Eu sou um fracasso. Você recebe um elogio, mas rebate na hora. Imagina, foi sorte. Ou alguém te convida para uma oportunidade e você pensa, não sou bom o suficiente para isso. Essas reações parecem naturais, mas são fruto de um script antigo, automático, que nem sempre você escolheu, mas vem repetindo há anos. E como toda repetição, esse script se fortalece. A mente, querendo confirmar o que já acredita, começa a distorcer até os acertos para caber na narrativa da limitação. Você vira prisioneiro de uma história que nem foi você que escreveu. Mas aqui está a chave. Toda crença pode ser desmontada com consciência. Comece perguntando, de onde vem essa ideia? Quem me ensinou isso? Essa crença me protege ou me paralisa? Se eu não tivesse esse pensamento, o que eu tentaria agora? Essas perguntas são o primeiro golpe contra o velho programa, porque o que não é questionado é perpetuado. Como diz a neurocientista Caroline Leaf, você não é refém do seu cérebro, você é o arquiteto dele. Seu cérebro muda com aquilo que você repete com intenção. Isso se chama neuroplasticidade. E é por isso que mudar seus pensamentos recorrentes muda também a estrutura da sua identidade. Epicteto dizia, não somos afetados pelo que nos acontece, mas pelo que pensamos sobre o que nos acontece. Agora eu te pergunto, o que você tem pensado sobre si mesmo? Sobre relacionamentos, prosperidade, dinheiro? Porque é aí que mora o verdadeiro bloqueio. Não é o fracasso que te paralisa, é a forma como você interpreta esse fracasso. Não é o não que você ouviu, é a conclusão que tirou depois dele. E não é a infância difícil, os exemplos que você teve ou a crítica que doeu, é a narrativa que você construiu a partir disso. Reprogramar sua mente é deixar de viver no eco da dor e começar a escrever sua história com base na verdade. Você pode começar hoje mesmo, pode parar de repetir que é tarde demais, que é difícil demais, que não é para você. Pode substituir o eu não consigo por estou aprendendo. Pode trocar o não sou suficiente por estou crescendo. E não, isso não é autoajuda rasa. É ter governo próprio, é você pegando de volta o lápis da própria história e decidindo que não vai mais ser personagem secundário no seu próprio destino. Comente aqui embaixo. Hoje eu mudo minha história de dentro para fora. Acredite nisso, porque o mundo só muda para quem tem coragem de mudar a própria mente. E quando você programa suas certezas, você transforma o que vive. Você deixa de ser limitado pelo passado e passa a ser impulsionado pelo que escolhe construir a partir de agora. Lição 6. Faça o que poucos estão dispostos a fazer. Imagine uma manhã fria, seu corpo pesado, o despertador tocando pela terceira vez. Ninguém vai saber se você levantar agora ou daqui a 1 hora. Mas é exatamente aí, nesse momento comum, que sua identidade está sendo moldada ou enfraquecida. A resistência mental não nasce em discursos empolgantes. Ela nasce nesses pequenos confrontos diários com a sua própria vontade de adiar. É quando tudo dentro de você quer parar e mesmo assim você levanta. Quando a motivação sumiu e mesmo assim você segue. Ou quando você está cansado, frustrado, sem ver resultado e ainda assim você faz o que precisa ser feito. Isso é o que poucos estão dispostos a fazer. Todo mundo sonha com evolução, mas na realidade é que poucos estão dispostos a cultivar a força mental necessária que isso exige. Porque isso dói. Porque precisa ser cultivada, alimentada, regada e construída, onde muitas vezes aprendemos apenas a ceder, desistir e nos encolher. Quer ver como isso aparece no seu dia a dia? Você promete acordar cedo para treinar, mas o cobertor está quente.
Você diz que vai estudar, mas o celular está cheio de distrações. Você se compromete a economizar, mas aparece aquela promoção. É nessas horas, nesses detalhes, que você revela quem comanda: a disciplina ou o desejo passageiro. Como disse Angela Duckworth, especialista em resiliência e autora do livro Garra, a diferença entre pessoas comuns e extraordinárias não é o talento, é a capacidade de continuar quando tudo já ficou difícil. A resistência mental se constrói em ambientes desconfortáveis. É ali que nascem a consistência, a maestria e o respeito por si mesmo. Enquanto muitos param diante da primeira dificuldade, os resilientes respiram fundo e seguem. Não porque estão cheios de energia, mas porque já decidiram que não vão mais viver sob o comando da preguiça, da ansiedade ou do medo. Eles entendem que cada vez que fazem o que não têm vontade, mas sabem que é o certo, eles estão vencendo uma guerra silenciosa. A guerra contra a autoindulgência, a guerra contra o padrão mediano e contra a procrastinação que destrói sonhos promissores. E não é sobre fazer o impossível, mas fazer o básico, com constância, até que ele se torne inegociável. Você pode até não ser a pessoa mais talentosa da sala, mas pode ser a mais comprometida, a que se levanta dia após dia, a que age mesmo com medo, a que continua, independente de validação. Marco Aurélio escreveu: a vida não é esperar a tempestade passar, é aprender a caminhar no meio dela. Essa frase é um treino. É dizer a si mesmo: hoje vai doer, mas eu vou mesmo assim. É lavar a louça quando o corpo quer deitar, é estudar quando o cérebro quer desligar, é respirar e continuar quando o cansaço bate. Isso é resistência. É silenciar a desculpa, endurecer a mente e fazer o que precisa ser feito, porque o extraordinário nunca será acessível para quem só faz o que é confortável. Se você quer treinar essa postura na sua vida, comenta: eu escolho fazer algo difícil porque mereço o extraordinário. Repita essa frase com verdade, deixe que ela se torne seu novo padrão, porque quando a sua mente aprende a não ceder, o seu caminho aprende a não parar, e é aí que você se torna perigoso para a sua velha versão. Lição 7. A expectativa é o inimigo da paz. Imagine que você entra num restaurante com fome, faz seu pedido e fica esperando. Passa meia hora, ninguém te atende, você se irrita, reclama, sai frustrado, com a sensação de que a noite foi arruinada. Agora imagine que você entra no mesmo restaurante, mas já sabendo que o serviço é lento. Você leva um livro, pede com calma, relaxa, e quando a comida chega, aprecia sem estresse. A diferença entre essas duas cenas? A expectativa. Na vida é exatamente assim. Quanto mais você espera que os outros ajam como você deseja, que o mundo siga o seu plano, que tudo funcione conforme o roteiro da sua mente, mais você se decepciona. Mas, quando você solta as expectativas, algo poderoso acontece. Você começa a viver com mais presença, mais clareza e mais paz. Isso não é passividade, mas sim sabedoria. A mentalidade estoica não é sobre negar o que sente, mas sobre não se escravizar por aquilo que você não controla. Você não controla se vão te responder com gentileza, mas pode decidir manter sua dignidade. Você não controla se um plano vai falhar, mas pode escolher como reagir diante disso. Você não controla o passado, nem o clima, nem as decisões dos outros, mas pode governar o que pensa, sente e faz a partir daqui. É isso que o estoicismo ensina: o poder de dirigir sua energia para o que depende de você. Pense no seu dia de hoje. Quantas vezes você se frustrou por algo que nem estava sob seu controle? Uma mensagem visualizada e não respondida, uma crítica inesperada ou alguém que não reconheceu o seu esforço. Essas pequenas tensões consomem sua energia. E sabe por quê? Porque você ainda está lutando contra a realidade. Aceitar não é concordar,
é parar de se desgastar por coisas que não vão mudar só porque você se revoltou. É usar sua força para agir e não para reclamar. Como escreveu Ryan Holiday, a expectativa é o inimigo da paz. Quem espera demais dos outros se decepciona. Quem exige demais de si mesmo se sufoca, mas quem aprende a olhar os fatos com objetividade, sem drama, se liberta. E essa liberdade é construída aos poucos. Ela nasce quando você filtra seus pensamentos antes que eles virem verdades. Quando você respira fundo antes de responder no impulso e quando você se lembra todos os dias de que sua paz vale mais do que ter razão, vencer uma discussão ou manter um controle que nunca existiu. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Ao perceber isso, você encontrará força, e essa é a base da mente estoica: liberdade interior. Liberdade de não se arrastar pelas emoções dos outros, liberdade de não cair em armadilhas emocionais, de manter o foco no que constrói e não no que desgasta. Comente aqui embaixo: meu poder está no que escolho pensar. Porque em um mundo onde tudo muda, onde as pessoas decepcionam, os planos falham e as emoções oscilam, quem governa a própria mente se torna inabalável. E esse é o verdadeiro escudo estoico. Não a indiferença, mas a lucidez. Não o controle do mundo, mas o domínio de si mesmo. Lição 8. Tenha direção. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. E talvez seja por isso que tanta gente vive exausta, mesmo sem ter saído do lugar. Você acorda, pega o celular, se perde em mensagens, apaga incêndios o dia inteiro e, no fim, sente que só sobreviveu. Faltou direção, faltou foco e faltou critério. Por isso, aqui vai uma prática estoica simples para treinar sua mente todos os dias. Escolha uma palavra, uma só, mas que defina quem você quer se tornar. Essa palavra será sua bússola quando tudo ao redor parecer caótico, vai te lembrar do que importa, mesmo quando o mundo te puxar para o contrário. Marco Aurélio fazia isso. Ele se guiava por palavras como honesto, direto, modesto. Não porque era perfeito, mas porque sabia onde queria chegar. A palavra funcionava como trilho, mantinha sua mente no caminho certo, mesmo quando tudo ameaçava descarrilar. Agora pense, se sua palavra fosse disciplina, talvez você tivesse dito não àquela distração. Se fosse presença, talvez tivesse desligado o celular naquela conversa importante, ou se fosse temperança, talvez tivesse respirado antes de exagerar. Essa palavra não é um amuleto. Ela só tem poder quando vira filtro, quando vira resposta. Quando você começa a se perguntar: isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Escreva sua palavra, deixe à vista, repita, transforme-a em critério para suas decisões e ações. Porque uma mente treinada é aquela que tem direção e segue, mesmo quando tudo tenta desviar o caminho. Agora comente qual será sua palavra e comprometa-se com ela como quem escolhe um novo destino. A diferença entre uma semana qualquer e uma semana transformadora muitas vezes é essa: ter uma direção. Lição 9. Mude de atitude. Sêneca dizia: você precisa mudar a mente, não o lugar, porque suas falhas te acompanham aonde quer que vá. E é exatamente isso. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se não mudar a forma como pensa e reage, o caos vai continuar te seguindo. Pensa em uma pessoa que se muda de casa buscando paz, mas em pouco tempo a bagunça emocional reaparece. Outra termina um namoro e logo em seguida entra em outro, repetindo as mesmas brigas. Ou troca de chefe e segue reclamando da mesma pressão. A paisagem muda,
Mas o enredo continua o mesmo, porque o problema não estava do lado de fora, estava na atitude com que ela enfrentava a vida. Como dizia Sêneca, a doença segue o doente. Ou seja, se você não limpa por dentro, a sujeira volta por fora. Mudar de atitude é parar de empurrar a culpa para o ambiente e começar a olhar para dentro. É reconhecer que talvez o que te trava não é o trânsito, o chefe ou a rotina. É a forma como você reage a tudo isso. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, escreveu: "Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas." E o primeiro sistema que você precisa ajustar é sua atitude, a forma como você age quando está cansado, frustrado, criticado, ignorado. Não precisa ser uma revolução. Na maioria das vezes, mudar de atitude é lavar a louça mesmo sem vontade, responder com calma àquela mensagem atravessada, respirar antes de reagir, é dizer não, com firmeza, sem se culpar depois. É não se arrastar pela semana inteira, só esperando a sexta-feira para viver de verdade. Essas pequenas escolhas constroem a força mental que você tanto busca fora. E um dia você percebe, não foi o mundo que mudou, foi você que aprendeu a liderar a própria mente. Se é essa força que você deseja construir na sua vida, comente aqui. Eu escolho mudar de atitude. Porque essa escolha pode parecer pequena, mas ela muda tudo, seu foco, sua energia e seus resultados. E principalmente muda a forma como você se enxerga. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.